Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui no canal Matemática Sem Limites. Quem está falando aqui é o professor Portugal. Bom, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal e curtir o conteúdo, gostar da aula, dos outros conteúdos no canal, tem muita playlist, muita coisa bacana sendo produzida para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as próximas aulas, dar um like, comentar no vídeo, isso ajuda muito. É muito importante para a gente gerar esse engajamento, beleza? Bom, nas últimas aulas de geometria analítica, a gente falou sobre pontos e começou a ideia de retas, tá? A gente viu a equação da reta no último vídeo, tá? A gente já bateu todo o conteúdo de pontos e a gente iniciou essa parte de retas, beleza? Então, se você não viu ainda esse material, é muito importante pegar essas ideias para produzir legal o que a gente vai estudar hoje, beleza? Bom, outra observação que eu gostaria de fazer é que hoje a gente vai falar de equação reduzida da reta, tá? Então deixa eu já comentar um camarada aqui com vocês, que é o seguinte: a equação reduzida da reta, ela pode ser determinada de duas maneiras. A primeira, y igual a x mais b, ou y igual a mx mais n. Qual a diferença? Nenhuma, tá? Literalmente nenhuma, ok? Normalmente, quando a gente está na geometria analítica, a gente trabalha com m e n, ok? Já já a gente fala a respeito desse m, desse n, a gente estuda melhor esses dois camaradas, ok? Bom, mas o primeiro cara, um camarada do tipo y igual a x mais b, ele já é mais comum no estudo de funções, ok? Isso ali é uma função do primeiro grau, tá? Independente se é a e b, m, n, toda função do primeiro grau é uma reta, ok? Então você pode estudar esse camarada de duas maneiras, tá? Vocês já viram esse conteúdo na aula do professor Guido, tá aqui no canal, vou deixar o link na descrição, tá? Essa parte de função do primeiro grau, muito importante, tá? Você pode interpretar dessa maneira. Uma segunda maneira, já é uma ideia bem mais analítica da coisa, e aí é o que a gente vai estudar a partir de agora, tranquilo? Bom, olha só, visto que a equação está desse jeito, y igual a mx mais n, isso aí é uma equação reduzida da sua reta, beleza? Então, a grande característica da equação reduzida é que o y está isolado. Na forma geral da reta, que a gente viu na aula passada, essa equação estava igualada a zero, ok? Então, olha só. Então, se você tem, por exemplo, dois pontos, ponto 2 e 3 e o ponto 0 e menos 1. Depois a gente faz um outro exemplo, tá? Bom, primeira coisa que você pode fazer é trabalhar da seguinte maneira. Olha só, sua equação não é do tipo y igual a mx mais n, tá? Esses camaradas aqui são coordenadas. Então, ó, isso aqui é uma coordenada x e y, esse cara é uma coordenada x e y. Então, você pode trocar o x e o y por esses pontos e ver o que vai acontecer, tá? Então, olha só, no ponto A, eu vou trocar. Vai trocar o quê? Vou trocar o x por 2 e o y por 3. Então, vai ficar 3 igual a 2x mais, 2m, né? Troquei o x por 2, 2m mais n, beleza? Onde era x virou 2, onde era y virou 3. Outro camarada é trocar no b, ok? Trocou o x por 0 e o y por menos 1, vai ficar menos 1 igual a 0m mais n. X por 0 e o y por menos 1, ok? E aí o que virou? Isso aqui virou um sisteminha de equações e aí você pode resolver da maneira que preferir, ok? Claro que nesse caso aqui, isso aqui deu 0, logo você consegue concluir que o n é igual a menos 1, tá? Portugal, isso eu não consigo ali. Então, tu tem aqueles métodos de soma, de substituição, de comparação. Você tem uma série de mecanismos para resolver um sistema de equação, beleza? Bom, vamos pegar aqui, vou substituir esse n igual a menos 1 nessa equação de cima. Então, vai ficar 3 igual a 2m, beleza? Menos 1, que é o nosso n, beleza? Passa 1 para lá, passou somando. Então, olha só, deixa eu só ver se está pegando legal aqui. Então, olha só, o que está acontecendo? Bom, passou somando, vai ficar 4 igual a 2m, passo 2 dividindo, 2 igual a m, beleza? Então pronto, qual é a equação da reta? A equação não estava dessa maneira aqui, ó, y igual a mx mais n,
trocou o m por 2 agora e o n por menos 1, são os valores que nós encontramos, tá? Então, a equação que passa pelo ponto A e B é dada por y igual a 2x menos 1, beleza? Portugal, não acredito, quero tirar uma prova real aí. Beleza, olha só, troca o x por 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos o 1, ok? 3, bateu lá no ponto A, beleza? Troca o x por 0, vai ficar 0 menos 1, isso aí vai dar menos 1, ótimo, bateu ali o nosso ponto B, beleza? Então, ótimo, até tiramos uma prova real aí para verificar que, de fato, essa aqui era a nossa reta desejada, beleza? Uma outra opção que você tem é uma opção que a gente trabalhou semana passada, tá? Que foi a condição de alinhamento entre pontos, tá? Portugal, mas você me falou semana passada que isso aí vai me gerar a equação geral. Calma, vai de fato cair na equação geral, mas dá para produzir muita coisa a partir daí. Só chegar um pouquinho aqui para cima. Olha só o que vai acontecer nesse cara. Bom, você pode trabalhar da seguinte forma. X e Y, 1 e 1, 2 e 4, x e y. E aí você vai tirar aquele determinante, tá? Portugal, eu quero fazer aquele determinante 3 por 3 de forma bem convencional. Ótimo, excelente, vai bater o mesmo resultado, tá? Percebam que vocês têm uma série de formas de calcular essa reta, tá? Bom, multiplicou aqui, deu 1x. Multiplicou aqui, deu 4. Multiplicou aqui, deu 2y. Beleza? Vai para o outro lado, você acaba mudando o sinal. Então, aqui vai dar menos y, menos 2, e aqui vai dar menos 4x. Beleza? Tranquilo? Somou tudo igualou a zero, você vai encontrar a equação geral da sua reta, tá? Então, ó, menos 4x com x, menos 3x, ok? Menos y com 2y, mais y, tá? Menos 2 mais 4 vai dar mais 2 igual a 0, ok? O que você faz agora? Isso aqui é uma equação geral da reta, já está da forma geral. Se você quiser essa equação geral, parou por ali, ok? Ah não, Portugal, quero a forma reduzida. O que você faz? Isola o y. Então vai ficar y igual a 3x passou para lá, toma, 2 passou para lá, menos 2, pronto. Isso aqui está da forma reduzida, você chegou na sua reta, ok? Então perceba que mesmo que você estou com a equação geral, o que eu faço para chegar na reduzida? Isolo o y. Estou com a reduzida, o que eu faço para chegar na geral? Manda todo mundo para o mesmo lado, vai ficar igualado a zero, ok? Pronto, então aqui está a nossa reta, beleza? Portugal, quero tirar a prova real, ótimo. Troco o x por 1, o que vai acontecer? 3 vezes 1, 1, menos 2, deu quanto? 1, que é o outro camarada aqui, então o y foi satisfeito, tá? Troca o x por 2. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Pronto, o ponto D também foi satisfeito. Beleza? Então essa é a ideia, tá? Os dois primeiros métodos para tu encontrar é a equação reduzida da reta, isso aí, tá? Um por sistema de equação, que aí, show de bola, desenvolver o sistema, seja lá um método que você vai usar. O segundo método é trabalhar com a equação geral, depois devolver para reduzida, ok? Bom, agora vamos fazer uma análise gráfica, que aí pode facilitar encontrar essa reta de outras maneiras, ok? Bom, vamos trazer o gráfico aqui à tona. Tá aí o nosso camarada, o nosso gráfico da reta. Deixa um pouquinho, beleza, agora sim, tá? Então é o seguinte, olha só. Pensa numa função, uma reta do tipo y igual a mx mais n, ok? Pensa nessa reta. Bom, esse camarada você até falou no estudo de funções, ok? O m é o coeficiente angular, o n é o coeficiente linear, beleza? Vocês já viram isso na aula de função do primeiro grau, função afim, beleza? Bom, mas a ideia é o seguinte, né? Olha aqui na câmera o que está acontecendo. Por que o m é chamado de coeficiente angular? Porque o m é responsável justamente pelo ângulo. Então, olha só, pega a minha caneta, tá? Vamos interpretar essa caneta como uma reta, beleza? Aumentei o meu m. O que a caneta vai fazer? Ela vai mudar o ângulo que ela está formando, beleza? Diminuiu o meu m. A caneta foi descendo, descendo, descendo. Ela vai rodando, ok? Então, conforme você aumenta ou diminui o seu m, você está rotacionando a sua reta, beleza? Aumentei o meu n. N de navio. O que você está fazendo? O n é o coeficiente linear.
Então, olha só, aqui está minha caneta, beleza? Aumentei o meu N, a caneta começa a subir sem mudar a direção, tá? Eu não mudei o ângulo dessa caneta, eu mudei aonde que ela está passando. Então, alterei o N, então eu estou subindo ou descendo, ok? Alterei o M, eu estou rotacionando a minha reta, beleza? Por isso o nome coeficiente angular, por isso o nome coeficiente linear, ok? Beleza? Bom, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Show de bola. O M, ele também pode ser encontrado da seguinte maneira. Tá vendo esse ângulo que a reta forma com o eixo X? Esse ângulo é muito importante para a gente, tá? O nome não é coeficiente angular à toa, tá? O M, ele pode ser determinado pela tangente desse ângulo. Então, se for um ângulo notável, 30, 45, 60, 120, 150, enfim, são ângulos notáveis, você sabe calcular a tangente, beleza? Automaticamente você vai encontrar o seu M, pode ser bem direto se você tiver informação do ângulo, beleza? E vice-versa. Vamos supor uma reta do tipo y igual a raiz de 3 sobre 3x mais 2, tá? Pô, raiz de 3 sobre 3 é um valor notável, tá na tabelinha da sua tangente, ok? Importante também essa parte trigonométrica da coisa, ok? Você sabe o ângulo que a tangente vai dar raiz de 3 sobre 3, beleza? É um ângulo de 30 graus. Pronto, só substitui ali, você vai conseguir transferir essa informação para o seu gráfico, ok? Bom, deixa eu apagar isso aqui. Vamos voltar. Show de bola. Bom, o N é muito fácil de encontrar esse camarada no gráfico, tá? Por quê? Aonde que essa reta vai dar N? Quando x é igual a zero. Ó. Quando isso aqui sumir, vai ficar y igual a N, ok? Então, no gráfico, aonde que a função passa? Aqui. Aqui não é justamente quando x é igual a zero, a nossa reta vai passar ali em cima do eixo y, justamente quando x é igual a zero, ok? Portanto, esse cara ele vai ser o ponto N, tá? Então você já sabe, se teu N for negativo, está abaixo do eixo X. Se teu N for positivo, está acima do eixo X. Se teu N for zero, ela vai passar justamente pela origem. Beleza? Tranquilo? Bom, o M já complica um pouquinho, tá? Bom, claro que esse ponto aqui, ele é importante, ele é o ponto onde y é igual a zero. E aí, se você tem y igual a zero, o que vai acontecer aqui? Vai ficar zero igual a mx mais n. Passou para lá, menos n é igual a mx. Passo m, menos n sobre m é igual a x. Então, tá aqui, ó, menos n sobre m, ok? Lá no estudo de funções, esse camarada é chamado raiz da sua função, tá? Aqui é o ponto de interseção com o eixo das abscissas, tranquilo? Bom, só que agora gostaria de uma atenção redobrada nesse camarada aqui, olha só. Vou imaginar que nós temos dois pontos. Nos exemplos anteriores, a gente acabou pegando esses dois pontos, encontrando a equação da reta, ok? Bom, vou pegar esse ponto, vou te falar que ele tem coordenadas xa, ya, xb, yb, ok? E aí, você acaba encontrando esse triângulo retângulo aqui. Portugal, 100% que esse triângulo é retângulo? Sim, né? Porque quando você traça o XB, ele acaba ficando paralelo ao eixo Y, né? O XB e o XA, né? Esse segmento aqui que vai até o XB e o XA, ok? E analogamente para o segmento que sai do B, vai até o YB, do A vai até o YA, ele é paralelo ao eixo Y, né? Aqui você sabe que tem um ângulo de 90, então, por uma questão de paralelas de transversais, esse triângulo aqui, ele tem que ser retângulo, ok? E mais, olha só, perceba esse camarada. E aí vai lá das primeiras aulas de geometria analítica, né? Esse camarada aqui ele pode ser dado por YB menos YA, ok? YB menos YA. E esse camarada aqui ele pode ser dado por XB menos XA, ok? Então, muito importante esses camaradas, a gente até comentou a respeito disso, mostrei para vocês lá na aula de distância de pontos, ok? E aí o que acontece? Também por uma questão de paralelas e transversais, esse ângulo θ, ele aparece aqui dentro também, ok? Então você consegue calcular essa tangente de θ muito mole, ok? Por quê? Trigonometria no triângulo retângulo, quanto é a tangente de um ângulo? Cateto oposto, que no caso é YB menos YA,
pelo cateto adjacente, que no caso é XB menos XA, ok? Oposto pelo adjacente, você encontrou o seu ângulo θ, beleza? Tranquilo? Ou se você preferir, variação em X por variação em Y, tá? Tem alguns livros que preferem chamar assim, sem problema nenhum, excelente, tá bom? Então essa foi a nossa ideia a respeito de equação reduzida da reta, muito importante trabalhar com essa tangente, tá? Falou do M, você encontrou a sua tangente, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, olha aqui, bum, aqui, quem é esse cara? Quem é o seu M? 3, quem é o ângulo? O ângulo é a tangente, ok? De θ igual a 3. Você vai ver qual tangente vai bater 3, beleza? Aqui, 2, qual tangente que bate 2? Tu vai encontrar aquele teu ângulo, beleza? Então essas foram as nossas ideias sobre equação reduzida da reta. Ainda tem equação paramétrica, equação segmentária da reta, muita coisa ainda para a gente falar sobre reta, condição de trabalhar com retas perpendiculares, retas paralelas, tem muita coisa ainda para a gente falar a respeito, beleza? Então, se você curtiu a aula, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, comenta, dá uma sugestão, diga que achou legal, que achou ruim, enfim, dê um feedback pra gente de como que vocês estão achando o material, beleza? Bom, e se você está vendo esse vídeo um pouquinho depois, então já vai ter conteúdo dessas outras equações que a gente falou, de circunferência, todo o restante da geometria analítica, beleza? Então dá uma navegada pro canal, vai estar na descrição os outros materiais, ok? A parte de ponto e tudo mais, é interessante dar uma olhada também. Beleza? Forte abraço, a gente se vê nos próximos vídeos. Tranquilo? Observação, né? Estamos no Instagram agora também. Então sigam lá, @matemática sem limites, igual aqui no YouTube, tá? Sem numérico, 100, limite LIM, ok? Então dá aquela corrida lá, fortalece, dá aquela moral. Até a próxima.